liberdade, que morrem porque buscam viver a sua autonomia, a sua liberdade, porque todos nós, homens e mulheres, somos criados à imagem e semelhança de Deus, em razão, vontade e liberdade. As mulheres ao pé da cruz nos são exemplo. As mulheres hoje em nossas comunidades são exemplo de perseverança, do verdadeiro discipulado. Já nos dizia Zacarias em sua profecia: as mulheres olharão para aquele que foi transpassado, e mesmo assim se mantiveram firmes. É a constância e a perseverança na fé, mesmo diante da morte e da dor. É saber gerar vida em meio ao sofrimento. É saber que o esposo e a esposa geram vida para nós. João descreve esta cena com mais precisão. Ele nos diz que aos pés da cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, e o apóstolo, o discípulo amado. Mas, mais uma vez, o Senhor não chama Maria de mãe. Ele nos diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. É o mesmo evangelista João que vai nos apresentar o primeiro sinal de Jesus e dizer: mulher, minha hora ainda não chegou. Não é por falta de educação que Jesus chama sua mãe de mulher, mas para nos dizer que ela é a nova Eva, ela é o modelo de mulher, ela é o sinal da nova criação, porque Ele, Cristo, é o novo Adão. É Ele que conosco faz o matrimônio espiritual nas bodas de Caná. A festa de casamento que começou o primeiro sinal de Jesus, agora se consumou na cruz. As bodas se realizaram plenamente. Esposo e esposa se encontram. Cristo e a igreja. Cristo e cada um de nós agora se encontra, porque pelo sangue da cruz, pela esperança fértil da ressurreição que brotava do lado de Cristo, nós temos o sinal da ressurreição, da esperança. Tomemos cuidado para que ao longo destes dias em que celebramos com mais força a nossa fé da paixão de Cristo, que ao longo desses 40 dias nós celebramos, nós não percamos este horizonte. Nós já estamos salvos, porque Cristo ressuscitou, Ele nos encontrou, porém, Ele nos quis também como colaboradores nesta salvação. Ele quer a participação de cada um de nós. Ele quer que nós acolhamos como a mulher Maria acolheu o discípulo amado, como o discípulo amado acolheu a Virgem Maria. A dor que Maria sente é a dor da morte de um amor de mãe. Não fiquemos apenas nessas imagens alegóricas de Maria como esposa, como a igreja, como sinal do antigo povo de Deus. Pensemos realmente numa mulher que perde o seu filho, que perde aquele que ela gerou. É a dor de um amor. Quantas vezes nós somos convidados também, meus irmãos e minhas irmãs, a gerar em meio à dor. Nossa vida não é fácil. Quantos sofrimentos nós temos? Quantas dificuldades nós devemos superar? Quantos preconceitos são necessários ainda romper? Quantas barreiras são necessárias a serem ultrapassadas? Porém, algo não deve nos roubar: a alegria da ressurreição, a alegria da vida nova. Porque como igreja nós devemos continuar gerando, mesmo em dores, a pessoa de Cristo no mundo. Nós devemos continuar caminhando com Cristo no mundo, sendo encarnação da sua presença, sendo sua presença transformadora entre os irmãos e irmãs. Mas continuemos a nossa caminhada, continuemos contemplando as dores de uma mãe. Quanta dor sentias, mãe, ao contemplar teu Jesus querido na cruz meus pecados pagar.
erguendo as nossas velas e as nossas mãos em direção a Maria. Quero, Maria, ser mesmo que um dia morra na cruz. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia olhemos para a soledade de Maria, para a saudade de Maria. É o mistério do túmulo, é o mistério da dor do luto. Nos recorda o evangelista João que José de Arimateia, que era discípulo às escondidas, pede para retirar o corpo do Senhor da cruz, para levá-lo ao túmulo. José de Arimateia, que era discípulo às escondidas. A morte rasga os mistérios. A morte nos impulsiona a sair da comodidade, a sair da covardia, a sair para assumirmos verdadeiramente quem somos, como José de Arimateia o fez. O baque da morte, o susto da morte, nos recorda que nós devemos viver, e viver o aqui e agora, viver o hoje da história da nossa salvação, porque a morte nos provoca a revelar a verdade de quem não somos. Nos diz o mesmo evangelista que José de Arimateia e aqueles que tiraram Jesus do túmulo providenciaram 30 quilos de óleo e aromas para embalsamar o corpo do Senhor. Quantidade exagerada, vão nos dizer os especialistas em Sagradas Escrituras, porque na verdade é o túmulo, o sepultamento de um rei. É o Senhor que vai ser preparado agora para ser sepultado. Não é na glória das bodas, não é na glória de uma entrada em Jerusalém, não é na glória de um reino que se dá pela guerra ou pela imposição, mas no absurdo da morte, que Jesus revela a sua realeza, revela que ele é sim rei, e rei vitorioso, porque vai romper a última barreira, a barreira da morte. Nos diz também o mesmo evangelista que o túmulo era novo, nunca fora usado. Se você tem boa memória, se recorda que neste domingo Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho que nunca fora montado. É a novidade da salvação que vem em Jesus. É a novidade da realeza de Jesus que nos alcança. É a novidade da simplicidade das coisas de Deus, que se nós não tomamos cuidado, passam despercebidas, inclusive no absurdo do mistério da morte. O Cristo será preparado para ser sepultado. A unção é a tentativa de preservação diante do mistério da morte. É a tentativa de que o corpo não seja consumido pela terra, seja consumido pela decomposição, porque a morte é consequência do pecado. Mas Cristo não precisa disso. Ele vai vencer a morte. Ele vai vencer a escravidão do pecado. Ele vai nos resgatar pela sua ressurreição. Olhando para a solidão de Maria, nós queremos olhar para as nossas solidões, para o nosso coração diante do mistério da morte. Quantas vezes nós passamos pela mesma sensação que a Virgem Maria passa hoje? Depois de depositarmos alguém no túmulo, que o apóstolo nos recorda que é uma sementeira, nós voltamos para casa. O retorno para casa após a morte de um ente querido é um dos momentos mais difíceis do luto. É o momento de encontrar a casa vazia, porque não tem mais o agito daqueles momentos de velório. Agora somos só nós e Deus. Voltar para casa e perceber os espaços vazios que aquela pessoa que nós tanto amamos não vai mais ocupar. É necessário, meus irmãos e irmãs,
diante do mistério da morte, não procurar excessivamente preencher os vazios, mas aprender a conviver com eles. Aprender a conviver com o luto, superar este momento, vivenciar este momento de dor, porque nos conforta a esperança da ressurreição. Nos dói o coração ver os nossos filhos e filhas crescendo e imaginamos aquela pessoa que foi-se embora, que não vê aquelas crianças que crescem. Nos dói a dor da saudade quando nós formamos, temos grandes conquistas e aquelas pessoas que nós tanto amamos se encontram nos braços do Pai. Nos dói perceber coisas bonitas que nós aprendemos a ver nesta vida, porque estas pessoas que hoje se encontram no céu nos ensinaram a ver a beleza do mundo com os seus olhos, com o que nos foi ensinado. É o luto que nós carregamos ao longo de toda a vida. É o luto e a ausência que nos marca. É o luto que esta mãe, que hoje nós trazemos a esta porta, a esta casa, traz também no seu coração. Mas diante do mistério da morte, meus irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de 3 direitos importantes. Primeiro, o direito de Deus. Ele é o Senhor da vida, o Senhor da história. É Ele que sabe de tudo e Ele tem o direito de reaver tudo que é dele. É Ele que sabe os caminhos e as melhores coisas. É Ele que sabe aonde nós devemos caminhar. Não nos esqueçamos também, meus irmãos e irmãs, o direito de nossos irmãos e irmãs descansarem. Após quanto tempo nesta vida, vivendo a sua missão, vivendo o seu trabalho, e por isso nós levamos a Deus louvores de agradecimento pela vida de tantos irmãos e irmãs no nosso meio, mas que agora precisam voltar para a casa do Pai, precisam ir para o céu, precisam estar junto de Deus, porque nós não perdemos ninguém, nós ganhamos intercessores que olham por cada um de nós. Pensemos no direito de nossos irmãos e irmãs descansarem. Por fim, e creio eu, o direito mais importante, o nosso direito de chorar. Nós devemos chorar, porque sentimos saudade. Nós devemos chorar quando nós perdemos alguém que amamos, porque o amor, mesmo ferido de morte, não acaba. O amor não termina, porque o amor é a ponte que liga esta terra à eternidade. O amor é o que nos faz unidos, uma igreja militante com a igreja triunfante. É o amor que está no céu, Cristo Jesus nosso Senhor, que vem até nós e que continua presente entre nós. É o nosso direito de chorar, que é inegociável. É a morte que nós sentimos, como a de Maria. É a nossa soledade, é a nossa solidão, que vai nos ensinar a espiritualidade carmelita. Deve ser uma solidão povoada de Deus, uma solidão que tem a presença de Deus, uma solidão que nos mostra a presença de Deus, que não precisa ser apenas uma união de povoada mística no coração, mas iluminada pela palavra, iluminada pelos sacramentos, iluminados por cada um de nós. Nós devemos nos consolar uns aos outros com as palavras da fé. Nós devemos ser esperança da ressurreição. Daqui a 50 dias, na festa de Pentecostes, o círio pascal nos será tirado para nos recordar de que nós agora somos a luz do ressuscitado. Nós devemos ser essa chama de esperança no meio dos irmãos e irmãs. Diante do mistério da morte, nós nos deparamos com a maior crise que nós podemos passar. É a crise da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade, de sabermos que nós não somos eternos aqui na terra, mas que esta crise não deve terminar em si mesma. Deve nos ensinar a valorizar a vida, a valorizar a nossa trajetória, a continuar sonhando nesta terra, a conquistar e lutar pelas coisas, a continuar construindo o reino de Deus aqui e agora, a continuar a ser esperança na vida dos irmãos e irmãs. Diante do mistério da morte, nós somos chamados a tomar decisão, estarmos firmes,
porque não é a morte a palavra final, não é a morte o mistério que vai acometer o ser humano, mas a ressurreição, a vida, é a vida. Nós somos criados para viver, e para viver nós vamos ir para Deus, estar com Ele, aguardando principalmente o seu retorno, a sua ressurreição final, a nossa ressurreição final. Diante do mistério da morte, nós temos alguns exemplos de postura. Jesus se perturba, chora a morte de seu amigo Lázaro. Jesus se comove com a perda de um irmão, de um amigo, com o choro das irmãs Marta e Maria. Jesus tem compaixão. Essa é uma postura possível nossa. Nós podemos agir assim. Mas outra postura que nós podemos ter é aquela que falávamos no começo. Aonde estão os discípulos? Ficaram só as mulheres e João. É a postura do medo, é a postura da negação, é a postura da fuga, é a postura de não querer enfrentar este mistério porque nós já estamos vitoriosos com Cristo. Como você está em sua postura diante deste grande mistério? Como você valoriza a sua vida e a sua ação no mundo? Como Jesus, tendo compaixão, chorando, se compadecendo dos irmãos e irmãs, chamando-os de volta à vida, ou fugindo, negando, fugindo dos momentos de crise, negando a presença de Deus, negando a esperança na ressurreição. As mulheres, Maria, presenciam tudo, porque elas estão grávidas de esperança, carregam a esperança, que é semente de ressurreição. Nos diz a antífona da festa de Nossa Senhora das Dores: vós que, como Maria aos pés da cruz, contemplais os sofrimentos de Jesus, alegrais na esperança o coração, pois será grande a recompensa, a ressurreição. É a ressurreição a nossa recompensa, é ela a vitória sobre a morte. Em novembro, ou quando celebramos a memória dos fiéis defuntos, nós cantamos no prefácio da missa: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas é transformada. O Senhor transforma o mistério do nosso pecado. O Senhor transforma o mistério da nossa morte. O Senhor faz brotar da escravidão a liberdade, da terra seca a árvore florida que brota frutos. O Senhor faz brotar da morte a vida. O Senhor faz brotar do seu coração a vida. Ele quer que o seu coração seja fonte de água viva, seja cruz vazia, porque o túmulo também está vazio. Ele quer que o seu coração não termine no sofrimento. Guardem isso. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou para a vida. Deus quer a nossa realização. O sofrimento que nós enfrentamos ao longo da caminhada são frutos das nossas más escolhas, são frutos do pecado, são frutos do nosso egoísmo, da nossa individualidade, que nós devemos lutar para que seja transformado em vida. A esperança da ressurreição que já nos alcançou. É nisso que nós devemos nos consolar. É nessa esperança que nós queremos consolar Maria. Coloquemos nas mãos da Mãe o nosso coração sofrido, o nosso coração machucado, o nosso coração com saudade de Deus, com saudade daqueles que nós amamos, com saudade de uma vida nova. Coloquemos no coração de Maria a nossa vida, mas também consolemos nesta noite essa mãe que chora o sepultamento do seu filho, que chora a dor da saudade, mas que não chora de modo vazio, chora acreditando que o Senhor ressuscitará. Desde aquele dia jamais encontrei ser igual Maria,
dia tão triste, não vi mais ninguém. Desejando consolar a Mãe de Deus, quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Com o coração repleto da esperança na ressurreição e no anseio de consolar a Virgem Maria, ouçamos mais uma vez a nossa corporação musical, que entoa mais uma vez o moteto, enquanto a imagem da Virgem Maria se prepara para entrar na igreja. Nós a veneraremos e voltaremos para casa, consolando a Virgem Maria em nosso coração.